Júlio César, a Batalha de Farsalos. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Confrontos Militares. No episódio de hoje, iremos contar a história da Batalha de Farsalos. Foi em 9 de agosto de 48 a.C., nas planícies da Tessália, região da Grécia Central, que o destino da República Romana se decidiu. De um lado, Caio Júlio César, com um exército em menor número, mas altamente disciplinado. Do outro, Quineu Pompeu Magno, líder da facção senatorial, comandando uma força numericamente superior e respaldada pelo Senado. Se você não é inscrito no canal, se inscreva imediatamente e ative o sininho de notificações para não perder nenhum lançamento. E antes de começarmos, já deixe o seu like e bom divertimento! O ano era 48 a.C. A República Romana, outrora símbolo de estabilidade, se despedaçava em guerras civis. Velhos costumes políticos já não sustentavam mais a ordem. E os generais tornavam-se mais poderosos do que os cônsules. No centro desse redemoinho, dois homens travavam uma luta, não apenas pelo controle de Roma, mas pelo próprio destino do mundo romano. Júlio César, o conquistador da Gália, e Quineu Pompeu Magno, o herói do Oriente e antigo aliado de César. A batalha entre eles não era apenas uma disputa de ambição pessoal. Era também o reflexo de uma crise estrutural. A falência das instituições republicanas, o acúmulo de poder nas mãos de poucos, o colapso da autoridade do Senado. A Batalha de Farsalos, travada em agosto de 48 a.C., na Tessália, na Grécia, foi o ponto de inflexão dessa guerra. Uma vitória de César, que não só lhe abriu o caminho até o domínio absoluto de Roma, mas também selou o destino de Pompeu e acelerou a queda da República. Mas, para entender Farsalos, é preciso compreender como Roma chegou a esse ponto, o colapso da República e a ascensão de César. Durante décadas, Roma fora governada por uma oligarquia de senadores, conhecidos como optimates, os conservadores, que resistiam às reformas populares propostas pelos populares, defensores de maior inclusão política. César vinha da ala dos populares. De família patrícia, mas sem grande riqueza, ele construiu sua carreira com base em alianças estratégicas, carisma e generosidade calculada. Em 60 a.C., aliou-se a Pompeu e Crasso no chamado Primeiro Triunvirato, uma união informal que controlou a política romana por quase uma década. Enquanto Pompeu se consolidava como figura influente em Roma, César partiu para conquistar a Gália. Suas campanhas entre 58 e 50 a.C. foram brutais, mas extremamente bem-sucedidas. Conquistou imensos territórios, acumulou riqueza e formou um exército pessoal e fiel. O Senado, temeroso de seu poder crescente, ordenou que ele desmobilizasse suas tropas e retornasse a Roma como cidadão comum. César recusou. Em 49 a.C., ele atravessou o rio Rubicão, pronunciando a famosa frase: "A sorte está lançada". A guerra civil começava. Pompeu e a fuga para o Oriente. Pompeu, embora popular e com apoio senatorial, não estava preparado para enfrentar César na Itália. Decidiu, então, recuar para o Oriente, onde podia contar com tropas aliadas, recursos e clientelas regionais. Roma foi tomada por César quase sem resistência. De lá, ele marchou rumo à Espanha, derrotando os aliados de Pompeu em Ilerda e depois retornou ao centro da guerra. Pompeu, enquanto isso, reunia um grande exército na Grécia. Contava com apoio de reis helenísticos, de governadores locais e de generais experientes como Lúcio Domício Enobarbo, Labieno, ex-oficial de César, que desertara, e o senador Catão, o jovem. Quando César desembarcou no Epiro, o confronto direto tornou-se inevitável. César cruza o Adriático, o risco da travessia. César, sempre ousado, cruzou o mar Adriático no inverno, com um número reduzido de navios e soldados. Um movimento extremamente arriscado. Grande parte de suas tropas ainda estava na Itália, sob o comando de Marco Antônio. Pompeu controlava a frota.
era senhor do mar, e isso permitiu que tentasse cortar o suprimento de César. O general romano, por semanas, enfrentou escassez de alimentos, dificuldade de comunicação com reforços e o risco de ficar cercado. Mas sua presença inspirava lealdade e resistência. Antônio, finalmente, conseguiu romper o bloqueio e unir-se a César. Com isso, o exército de César voltou a ter força numérica para enfrentar Pompeu, ainda que em desvantagem. Pompeu agora tinha cerca de 45.000 soldados, incluindo muitos cavaleiros e arqueiros. César, em comparação, não possuía mais que 22.000 soldados de infantaria e uma cavalaria muito menor. Mas, o que faltava em número, César compensava com disciplina e gênio tático. O encontro em Dirráquio, o quase desastre de César. Antes da batalha final, os exércitos se enfrentaram em Dirráquio, onde Pompeu, em vantagem defensiva, impôs várias dificuldades a César. Houve escaramuças e tentativas de cerco. Em um desses confrontos, César quase foi derrotado. Percebendo o perigo de continuar ali, César decidiu recuar para o interior da Tessália, esperando encontrar terreno mais favorável e aliados locais. Pompeu o seguiu. E, contra a recomendação de seus generais mais cautelosos, decidiu dar combate em campo aberto. Um erro que lhe custaria caro. O campo de Farsalos, preparativos para a batalha. O campo escolhido por César para enfrentar Pompeu foi a planície de Farsalos, na Tessália, região da Grécia Central. O local favorecia Pompeu, pois a vasta planície era ideal para sua cavalaria superior. No entanto, César tinha algo a seu favor: o moral elevado de suas tropas. Seus legionários o conheciam de longa data. Lutaram com ele na Gália, na travessia do Rubicão, nas vitórias da Espanha. Eram homens leais, disciplinados e confiantes. César posicionou suas tropas em 3 linhas, com uma 4ª linha oculta de infantaria leve na retaguarda, armada especialmente para neutralizar a cavalaria inimiga. Pompeu, por sua vez, colocou sua cavalaria sob o comando de Tito Labieno à esquerda, com a intenção de envolver e esmagar o flanco direito de César. Era uma estratégia clássica, mas César a antecipou. A batalha. O dia da decisão. A manhã do dia 9 de agosto de 48, antes de Cristo, amanheceu abafada na planície de Farsalos, na Tessália. O sol ainda surgia por trás das colinas quando os 2 maiores generais de Roma, outrora aliados, se preparavam para o confronto que selaria o destino da República. César e Pompeu, frente a frente, liderando exércitos que, em muitos casos, já haviam lutado lado a lado na Gália ou nas campanhas do Oriente, agora estavam prontos para se enfrentar como inimigos mortais. Do lado pompeiano, os números eram impressionantes: cerca de 45.000 infantes, 7.000 cavaleiros, além de arqueiros e fundeiros recrutados da Síria, Creta e outros domínios orientais. Era um exército numeroso, bem suprido e formado por contingentes diversos, mas com moral dividida. Muitos soldados não tinham lutado juntos antes, e alguns dos senadores presentes ali pensavam mais em vingança política do que em vitória militar. Do lado de César, havia cerca de 22.000 soldados de infantaria, organizados em 8 legiões, algumas das quais estavam com o efetivo incompleto. A cavalaria era extremamente inferior em número, talvez 1.000 cavaleiros. Mas havia algo mais poderoso naquele exército: experiência e lealdade absoluta ao general. As tropas de César haviam lutado com ele por quase uma década na Gália, enfrentado os ferozes belgas, os nervos e os arvernos, e vencido Vercingetorix em Alesia. Esses homens estavam acostumados à disciplina, à improvisação e à ousadia do comandante, e, acima de tudo, confiavam nele cegamente. César, ao dispor suas tropas, sabia que o maior risco viria do flanco direito, onde Pompeu concentrara sua cavalaria sob o comando de Tito Labieno.
ex-tenente de César, que agora desertara para o lado pompeiano. Era ali que Pompeu planejava aplicar sua manobra clássica: envolver o flanco, quebrar a coesão da linha inimiga e forçar uma retirada. Mas César conhecia bem seu antigo oficial e previu exatamente essa jogada. A formação estratégica de César formou 3 linhas de infantaria. Cada legião ocupava uma posição estratégica, com espaço entre as coortes para a manobra. Porém, o mais brilhante veio de sua intuição tática. Posicionou uma 4ª linha de reserva. 6 coortes de infantaria leve, atrás do flanco direito, ocultas do campo de visão de Pompeu. Esses homens estavam armados com lanças longas e receberam ordens precisas: não atacar frontalmente, mas esperar a aproximação da cavalaria, e no momento exato surpreender os cavaleiros com ataques de baixo para cima, mirando os cavalos e desmontando os inimigos. Era uma manobra ousada e inédita. Enquanto isso, Pompeu, confiante na superioridade numérica e em sua cavalaria, posicionou seu exército de forma tradicional, com 3 linhas compactas e uma ala de cavalaria fortemente concentrada no flanco esquerdo. Ordenou que suas linhas permanecessem estáticas, esperando o avanço de César, para manter a coesão e cansar os legionários inimigos. O avanço e o choque inicial. O sinal da batalha foi dado. Os trompetes soaram. A infantaria de César avançou, mas, ao se aproximar, César ordenou que seus homens parassem por um momento para recuperar o fôlego. Depois, ao sinal de tambor, retomaram o avanço com força total. Esse movimento inesperado confundiu os pompeianos, que esperavam um ataque descoordenado. O choque entre as linhas foi brutal. Espadas curtas colidiram com escudos, lanças voaram, o estrondo das formações ressoava por toda a planície. A legião X Equestris, uma das mais leais de César, enfrentava diretamente os veteranos pompeianos. No início, o embate parecia equilibrado. O centro se mantinha firme. Os flancos ainda estavam testando suas forças. Foi então que Labieno ordenou a carga de cavalaria sobre o flanco direito de César. A manobra secreta de César. Milhares de cavaleiros de Pompeu investiram com força e velocidade, certos de que esmagariam o flanco inimigo. A cavalaria de César recuou de forma coordenada, como se estivesse em desvantagem. Pompeu acreditou que sua vitória se aproximava, mas era uma armadilha. No momento exato da aproximação, as 6 coortes ocultas emergiram das fileiras, surpreendendo os cavaleiros com lanças afiadas e formações defensivas que formavam uma parede viva de aço. Os legionários atacavam os cavalos nas pernas e barrigas, derrubando os cavaleiros e lançando-os ao chão. A cavalaria pompeiana, apanhada de surpresa, entrou em pânico. Alguns recuaram, outros foram esmagados. O flanco esquerdo de Pompeu colapsava, e com ele a vantagem estratégica. César então ordenou o avanço da 3ª linha de reserva da infantaria pesada, um movimento que ele sempre usava como golpe final. Com o flanco inimigo em desordem e o centro já enfraquecido pelo choque inicial, o avanço dessa linha foi devastador. Os homens de Pompeu começaram a recuar, primeiro de forma tática, depois em fuga. César percebeu que a batalha estava vencida e ordenou uma perseguição controlada. O colapso pompeiano e a fuga Pompeu, observando o desfecho da batalha de uma colina, ficou em silêncio. Disse que, ao ver sua cavalaria em debandada, teria murmurado: "Perdemos tudo." Sem dar ordens, sem tentar organizar resistência, Pompeu retirou-se do campo, voltou ao acampamento e, pouco depois, fugiu para o porto de Larissa, onde embarcou rumo ao Egito. Sua confiança havia sido quebrada. No campo de batalha, César mostrou moderação. Ordenou que poupassem os soldados rendidos e ofereceu clemência aos senadores e oficiais capturados. Muitos foram reintegrados, alguns se exilaram. Mas o poder, a partir daquele momento, pertencia a César. As consequências imediatas.
A vitória em Farsalos transformou César no homem mais poderoso de Roma. Ainda havia resistências em outras províncias, mas os pilares da facção senatorial estavam desfeitos. Pompeu, humilhado, buscou refúgio no Egito. Lá, seria assassinado ao desembarcar, por ordem dos conselheiros do jovem Ptolemeu XIII. Um gesto que enfureceu César. César seguiria para o Egito, onde enfrentaria uma nova guerra, travaria a Batalha do Nilo e se envolveria com Cleópatra VII, numa aliança que ainda mudaria o curso da história egípcia e romana. Reflexão final. A morte da República, a Batalha de Farsalos, foi mais do que um triunfo militar. Ela simbolizou a virada irreversível de Roma, da República para o Império. César tornou-se ditador perpétuo pouco tempo depois, centralizando o poder como nenhum outro antes dele. A oligarquia senatorial fora derrotada. E embora alguns ainda tentassem restaurar a República, como os assassinos de César em 44 a.C., a história já havia tomado outro rumo. Farsalos selou o fim de uma era. E Júlio César, ao sair vitorioso, não era mais apenas um general. Tornava-se uma figura mítica, símbolo da glória e do fim da liberdade republicana. E aí, aprovou esse vídeo? Então, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar e se inscrever em nosso canal para mais conteúdos exclusivos. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau!